Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí se preparando para a nossa última aula de classe gramatical, tá? Última aula, sim, última aula de classe gramatical. Vamos falar hoje sobre preposição, conjunção e interjeição, tá? Vocês estão com a professora Nájila Guedes, professora do 8º ano, e sejam bem-vindos à nossa última aula de classe gramatical. Vamos começar falando sobre a preposição, que eu não sei o que é preposição. Bora lá. Preposição é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem número e nem gênero, tá? Não altera no número, singular ou plural, ou gênero masculino e feminino. Obrigatoriamente deve estar antes de um termo, que pode ser substantivo, que é tudo aquilo que a gente nomeia, adjetivo, que é uma característica, verbo, que é uma ação, advérbio, que é uma circunstância, é o verbo, ou do adjetivo ou do próprio advérbio que a gente já estudou. Se você perdeu a aula, volta. Por isso que é importante você voltar e assistir na ordem para poder chegar até aqui. Posse. São lindos os olhos de Patrícia. Olha a preposição de aí, tá? Se a gente tira essa preposição, olha como ficaria a frase. São lindos os olhos, Patrícia. Falta alguma coisa? Falta. Uma preposição que vai preencher essa frase. Então, sem ela, ficaria sem sentido. É necessário estar aí. Sendo que os olhos, ele pede aí um complemento. São lindos os olhos. Pede um complemento de quem? De Patrícia. Olha aí. Então, ele está indicando uma posse que os olhos são de Patrícia. Isso seria uma preposição. Próximo aqui, pode ser uma preposição de companhia. Viajará com as amigas. Sem tirar o com, olha como ficaria. Viajará as amigas. Quem vai viajar? Alguém vai viajar com as amigas. Então, a companhia de quem vai viajar é as amigas. Então, o com está servindo como uma preposição de companhia. Preposição de lugar. Estive em São Paulo. A fala estive em São Paulo, fica faltando alguma coisa. Estive em São Paulo. Onde? Em São Paulo. Então, em é preposição de lugar. Meio, voltaremos de ônibus. Voltaremos ônibus. Não tem como, falta alguma coisa. O que seria então a preposição? O dele está falando aí como um meio de transporte. Voltaremos de quê? De ônibus, tá? A gente tem a preposição fim. Parou para abastecer o carro. Qual foi a finalidade de ter parado? Para abastecer o carro. Parou, para quê? Para abastecer o carro. Então, olha como a preposição é essencial dentro de uma frase. A gente tem aí preposição de causa. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose. Ele morreu de quê? Tuberculose, tá? Então, a causa também, o de, pode ser uma questão de causa. Preposição de causa. Morreu de quê? Então, precisa desse desão aí, tá? Preposição assunto. É melhor não falarmos sobre futebol. É melhor não falarmos sobre o quê? Futebol. Então, sobre, ele está relacionado à preposição de assunto. Então, ele precisa estar no meio da frase para ficar completo. Preposição de oposição. A ideia de oposição. O avião decola contra o vento. Decola contra o quê? O vento. Então, esse contra aí, ele precisa estar dentro da frase para ter um significado maior. Recurso. Estamos sem condições de viajar no momento. Condições de quê? De viajar. Então, repare como a preposição é essencial dentro de uma frase para ela não ficar bagunçada. Ficar aqui faltando alguma coisa ali, né, na verdade. Matéria. A bicicleta é de alumínio. A bicicleta é de qual material? De quê? Alumínio. Preposição instrumento. Feriu-se com o martelo. Feriu-se com o quê? Com o martelo. Nós temos aqui a conjunção, que é outra classe gramatical essencial na formação das palavras. Conjunção é o termo que liga duas orações ou mais. Ou mais palavras. Na verdade, o que seria oração? Tudo aquilo que tem a verbo. Toda frase que tem a verbo é uma oração, tá? Do mesmo valor gramatical, ou seja, dois verbos, dois adjetivos, dois advérbios, estabelecendo uma relação entre eles. Olha aí, a conjunção vai aparecer para estabelecer a relação entre essas duas classes gramaticais. Bora lá, exemplos. Ele joga futebol e basquete. Futebol e basquete são nomes. Então, ele está estabelecendo aí um termo de semelhança do que ele faz, que ele joga. Ele está adicionando aí uma informação, que ele joga futebol e basquete. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Olha como o mais está fazendo uma alternação aí. Eles estão unindo as duas orações, dando uma alternância. Ele queria o jogo, mas não pode, porque não tem companhia. Ele une duas orações, ele liga duas orações,
tá? As conjunções são classificadas em 2 grupos, coordenadas e subordinadas, que a gente vai focar mais ainda ano que vem sobre o que seriam essas coordenadas e subordinadas. Mas já explicando o que se é de imediato, coordenação são 2 palavras e 2 orações dentro de um termo que elas se relacionam, mas não relacionam sentido. Elas sozinhas se completam, tá? Elas por elas se bastam. Já as subordinadas, elas precisam uma das outras para terem sentido. Aqui a gente vai ter uma charge. E aí, vai fazer prova do Enem? Não vou nem trabalhar, nem estudar. Os carinhas aí conversando sobre a prova do Enem, né? 2 carinhas aí, bem um descolado, o outro estudante. Olha a relação de sentido da conjunção nem. Não vou nem trabalhar e nem estudar. Ele tá falando que vai fazer nem uma coisa nem outra. Tá unindo 2 questões. Não trabalhar e nem estudar. Tá? Ele entendeu, distorcida a palavra Enem. Primeira conjunção aqui de aditivas, que a gente pode colocar aí como uma questão de pensamento. Se ela é aditiva, ela vai adicionar informação, tá? Vai somar. Quais são as conjunções de adição? A gente tem aí o e, nem, não só, mas também. Olha exemplo. Ana não fala nem ouve. Adiciona não fala, nem ouve, nem escuta, enfim, tá? Conjunções adversativas exprimem um contraste, uma oposição. Queria sair, mas está chovendo. Tá? Olha o mais, porém, contudo, entretanto, todavia. Você precisa utilizar essas conjunções na sua redação para não encher de conjunções repetitivas no teu texto, tá? Exemplo, não fomos campeões, todavia, mas, porém, contudo, exibimos o melhor futebol. 3. Conjunções alternativas. Vai dar uma alternância, uma questão de escolha, tá? Exprime escolha de pensamento. Ou, já, ora. Exemplo, ou você vem conosco, ou você não vai. Ou você fica, ou você vai. Ou você brinca, ou você não brinca, tá? Alternativa, alternância, escolha. Conjunção conclusiva vai exprimir uma ideia de conclusão, de finalidade. Acabou. Quais são as conjunções? Logo, por isso, pois, portanto, por conseguinte, assim. Exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. O objetivo disso está garantida a colheita, entendeu? Então, quando tem uma finalidade ali, uma conclusão, uma conjunção conclusiva. Conjunção explicativa vai dar uma explicação, uma razão, um motivo. Quais são as conjunções que, porque, assim, pois, por quanto, por conseguinte. Exemplo, não choveu porque nada está molhado. Com a conclusão de ter chovido, não está molhado. Acabou. A interjeição é a próxima classe gramatical e última, tá? Faz festa aí. Interjeição é a palavra invariável, ou seja, não sofre variação, nem de gênero, nem de número, nem de grau, que representa o recurso de linguagem afetiva. Ela expressa sentimentos, sensações, estados de espírito, sendo sempre acompanhada de um ponto de exclamação. Já sabe, tem um ponto de exclamação ali, expressou um sentimento, é uma interjeição. As interjeições são consideradas palavras-chave, palavras-frases, pois representam frases resumidas, formadas por sons vocálicos ai, por palavras droga, psil, puxa, ou por um grupo de palavras, nesse caso chamadas de locuções interjetivas. Meu Deus! Ora bolas! Interjeições são classificadas em advertência, cuidado, olha, atenção, fogo, olha lá, calma, devagar. Sentidos de advertência, né? De chamar a atenção. Afugentamento, fora, toca, show, que é para se retirar, né? Roda, reda, rua, cai fora, vaza. Agradecimento, graças a Deus, obrigado. Agradecido, muito obrigada. Valeu a pena. Alegria, interjeição de alegria. Oba, eba, viva, olá. Eita, uhul, que bom. Alívio, ufa, puxa, ainda bem, nossa. Ânimo, coragem, força, ânimo, avante.
Vamos, firme. Apelo, socorro. Ei, ô, alô, psiu. Olá, misericórdia. Aplauso, muito bem, bravo, é isso aí, parabéns, boa. Chamamento, alô, olá, ei, ô, oi, ô. Concordância, claro, certo, dúvida, sem dúvida, ótimo, então, sim, pois não, tá. Contrariedade, porcaria, credo, desculpa, perdão, opa, desculpe, foi mal. Desejo, tomara, queira a Deus, quem me dera. Despedida a Deus, até logo, tchau, até amanhã. Então essas são as interjeições, tá? E suas classificações. Seja ela advertência, afogamento, agradecimento, alegria, tudo aquilo que expressa um sentimento, tem um ponto de exclamação, é interjeição. Aqui, nosso último slide de classes gramaticais. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.